inflamatórios também, o que é muito interessante se a gente pensar numa hipótese de que diz que a depressão pode ser uma doença inflamatória, tá certo? Isso também, no caso da neuroplasticidade, seria interessante para a gente pensar no contexto da criatividade. O relato das pessoas tomarem psicodélicos e terem ideias muito interessantes é muito comum. A pesquisa nesse campo começou, a gente já tem algumas ideias, tem pesquisa com ayahuasca sobre isso, e em breve eu vou falar para vocês também pesquisas sobre microdoses. Rapidamente, para vocês entenderem de que substâncias nós estamos falando, aí eu vou falar muito rapidamente. A gente está falando da psilocibina, que é um psicodélico que é mais confortável de ser administrado no ambiente terapêutico e experimental, porque ele tem um efeito mais curto que o do LSD. O LSD dura 8, 10, 12 horas, a psilocibina 4, 5, 6 no máximo. E ela é derivada dos cogumelos que a galera cata lá nos pastos, lá no cocô da vaca. Esse mesmo. No Brasil, né? Na verdade tem vários fungos psicodélicos que têm psilocibina. E aí nós estamos falando do uso da substância purificada, que já parece ter... Tudo que eu vou falar aqui para vocês sobre uso terapêutico, atenção, tudo, para eu não precisar ficar repetindo isso, é bastante preliminar. Bastante preliminar. A gente precisa de mais estudos, certo? Mas a gente tem sugestões de que pode ter um efeito antidepressivo. Tem estudos utilizando a psilocibina para tratar a ansiedade na doença terminal. Tem um estudo ocorrendo agora nos Estados Unidos para alcoolismo. Tem vários estudos agora rodando para tratar transtorno obsessivo compulsivo, já que tem evidência preliminar de funcionar num estudo aberto. O que é um estudo aberto? As pessoas sabem que tomaram a droga. A gente precisa fazer estudos que comparem com placebo. E também para o tabagismo, tá certo? O MDMA, né, que é a molécula de base do chamado êxtase, que a gente tem fortíssimas evidências de ter um grande potencial no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático, que é aquele transtorno causado quando a pessoa presencia uma situação de grande estresse, com risco de vida. Né? Provavelmente não há nada mais efetivo do que ter a psicoterapia associada a MDMA para tratar esse transtorno. A ayahuasca, que é o que eu mais estudo, né? A gente tem evidências e aí nós temos um estudo de fato controlado com placebo, que foi feito pelo Draulio de Araújo, lá em Natal, no Instituto do Cérebro. Eu faço parte da equipe dessa pesquisa. Entre várias coisas, eu fui o DJ da playlist. Né? Eu acho que no mínimo é uma atividade criativa. E a gente tem alguma evidência de que pode funcionar para tratamento de tabagismo e de uso problemático de substâncias, certo? Bom, enfim, tem tanta coisa que não dá para falar, tem que passar. No caso do LSD, a pesquisa terapêutica com o LSD está bastante bloqueada. Teve recentemente alguns estudos com um suíço chamado Peter Gasser, que trabalhando também com a ansiedade da doença terminal, a ansiedade diante da morte, a ideia de que o psicodélico, por te colocar em um determinado estado onde as coisas transcendem, você perca um pouco o medo de morrer. Essa é a base do estudo. E o estudo parece ser bem interessante, os seus resultados nesse sentido. Mas havia estudos antigos, né, para psicoterapia, e a gente tem alguma evidência de que doses mais altas poderiam funcionar no tratamento do alcoolismo. Mas isso também é evidência do século passado. A gente precisa reproduzir esses estudos novamente agora. É possível, isso eu ia falar mais para frente, ele perguntou se está liberado para pesquisa, né? Isso é um pouco de um spoiler, mas já que você perguntou eu vou falar. Todas as substâncias podem ser pesquisadas na maior parte dos países do mundo, inclusive no Brasil. Mas a burocracia que envolve o processo é enorme. Isso dificulta, e além do preconceito associado, você está trabalhando com uma substância que, enfim, é uma substância de hippie, né? A dificuldade burocrática afasta a pesquisa nesse campo. Mas a gente tem alguns corajosos aqui no Brasil, né, enfrentando isso. A ibogaína é uma substância retirada de uma raiz de uma planta africana chamada Tabernante iboga, que parece ter um potencial muito interessante para o tratamento de dependência química, mas também é o psicodélico mais perigoso. Ele tem um risco de morte, que eu não falei para vocês, mas em geral os psicodélicos são muito seguros do ponto de vista biológico. O risco é mental, se alguém tiver risco de ser psicótico, de ter psicose.
mas do ponto de vista físico eles são muito seguros. No caso da ibogaína, pode haver alguns problemas em relação a risco cardíaco, né? E já houve relato de mortes. E a gente tem também o 5-metoxy-DMT e o NN-DMT, que é um componente presente da ayahuasca. Eu não tive tempo de explicar como é que a ayahuasca funciona, fica para outro momento, mas que são substâncias que, as dimetiltriptaminas, parecem ter um efeito muito poderoso e muito rápido. Então elas são interessantes também para alguns modelos de respostas rápidas, de estudos rápidos. Por exemplo, um estudo com NN-DMT, que é o outro DMT, do Christopher Timmerman, que ele fez comparando a experiência do DMT com a experiência de quase morte. Um artigo que foi publicado ano passado, e estudos de resposta terapêutica a sintomas depressivos com 5-metoxy-DMT, além dos estudos que o Stevens fez com organoides, né, aí estudos feitos com células e organoides. E por fim, a ketamina, essa é de todas legalizada, é uma substância que está dentro da indústria farmacêutica. Tem o inconveniente de ter que ser injetado, mas agora eles estão lançando uma versão que vai funcionar por spray nasal, a esketamina. E parece ter um potencial para o tratamento da depressão. Mas uma coisa muito interessante é que, apesar dessa substância ser legalizada, o fato dela induzir um estado de consciência alterado e o médico precisar lidar com esse estado na consulta, no momento em que faz a aplicação, afasta. Os médicos não gostam muito de trabalhar com a imprevisibilidade dos psicodélicos. Então, mesmo não sendo ilegal, ainda há pouca pesquisa, de longe é o que mais tem, mas ainda comparativamente existe pouca pesquisa com essa substância. E aí tem a microdosagem, que está muito na moda, né? Tomar uma microdose de psicodélico significa você tomar uma quantidade de substância que não dá uma viagem. Se deu viagem, não é microdose. Mas no dia a dia, executivos do Vale do Silício, inspirados já por experiências prévias de outras pessoas na Califórnia, relatam que ao tomar essas microdoses ficam mais criativos, ativos e empáticos, mais capazes de sentir o outro. A gente pode imaginar que numa área de trabalho que envolva criatividade pode ser muito interessante. Os estudos acabaram de começar nesse campo, eles são muito preliminares, não dá para a gente falar em quase nada. Tem um estudo sobre percepção de tempo em LSD e um estudo aberto com psilocibina, então por ser aberto, já sabendo que as pessoas estão tomando, não comparando com o placebo, não dá para a gente falar nada. Mas os estudos estão em andamento e é provável que daqui a 6 meses a gente já tenha novidade em relação a esse campo, esclarecendo se microdosagem é placebo ou não. Inclusive. Aqui eu só queria frisar para vocês, meu tempo está acabando, ou acabado praticamente, queria frisar para vocês que quando a gente fala de psicoterapia e uso terapêutico, não tem nada a ver com ir com uma balada. Eu não estou censurando quem faz uso recreativo de psicodélico, desde que seja feito de uma maneira responsável. Acho que a grande questão é a responsabilidade. Mas não tem nada a ver com o uso terapêutico e o uso investigativo, no qual a gente tem relato muito baixo de experiências adversas, praticamente nenhuma. Né? Em vários anos tem se fazendo esse renascimento da psicodelia na pesquisa. Então aqui é um exemplo de um setting de psicoterapia de um MDMA, aqui a gente tem a paciente ouvindo música, monitorizada, e com uma dupla de sitters, né, de terapeutas, e não precisa ter rabo de cavalo para ser psicoterapeuta de MDMA. O tema tem gerado um hype. Eu acho que é importante a gente ter clareza que o hype exagera o que os psicodélicos são capazes de fazer. Então, não são drogas miraculosas. Eu não acho que a indústria farmacêutica tem medo dos psicodélicos e por isso está impedindo a pesquisa. Eu não acho que os psicodélicos dão um reset no cérebro e você zera e começa do nada, como muitas vezes se diz. É preciso ter clareza o que se está exagerando e o que tem de palpável de resultado. E para isso o que a gente precisa? A gente precisa de pesquisa científica de qualidade. E é isso que a gente está querendo fazer aqui no Brasil também. Né? Mas para isso é importante estar desapaixonado, entendendo o poder dessas substâncias, mas também não exagerando. Um outro ponto é a questão da transformação disso tudo em produtos. Aqui a gente tem um exemplo de um site de obras de arte que você pode transformar em qualquer coisa, inclusive aqui cortina de banheiro, no caso. Né? Almofadas, quadros, cortina de banheiro, tem até um tapetinho de yoga, você pode fazer um yoga em cima da imagem do Albert Hoffman, se você quiser. Né?
Nesse desenho meio feio aí, na minha opinião. Mas enfim, até que ponto a indústria farmacêutica